Olá, sejam todos bem-vindos à TV Tributária, o canal dedicado ao direito tributário na internet. Hoje nós temos a honra de receber em nosso canal o Dr. Argos Simões, ele que é especialista, mestre e doutor em direito tributário, é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, o TIT, e é professor do Instituto de Direito Tributário, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBET. Dr. Argos, seja muito bem-vindo em nosso canal, é uma honra tê-lo conosco. A honra é minha. Dr. Argos, o ICMS é um tributo grandioso em todas as suas dimensões. É grandioso porque é a principal fonte de arrecadação dos estados, é grandioso na perspectiva da sua apuração, porque traz muitos problemas para os contribuintes, para os contadores, para os advogados. Muita gente defende, inclusive, a superação, a federalização ou a transformação do ICMS no chamado IVA. O que o senhor acha do ICMS hoje? É possível defender a sua atual configuração? Olha, bom, obrigado pela pergunta e agradeço a oportunidade também, né, a gentileza sua. É assim, me parece que a estrutura do ICMS ela é muito bem feita, né, ela é muito fechada e constitucionalmente a sua previsão, quando cumprida a Constituição, eu acredito que apesar da quantidade de obrigações acessórias, deveres instrumentais que o cercam, ele é um sistema que funciona. O problema nosso, às vezes, é que os próprios estados podem não cumprir, na questão da guerra fiscal, que eu sei que você vai falar depois, e também muitos contribuintes também não desejam cumprir para poder sonegar. Isso acontece demais, eu vejo isso todo dia lá no Tribunal de Impostos e Taxas. O problema que eu vejo de federalizar, de passar para a União, eu acho, né, que talvez crie um outro problema na repartição de receita. Essa é uma preocupação que eu tenho, que acredito que os estados tenham também. E a estrutura do ICMS estadual, o que precisaria talvez seria padronizar algumas situações entre os estados. Mas eu não sei se transformar em IVA resolveria o problema da sonegação e do descumprimento do próprio ordenamento por alguns entes estatais, que é o que começa a questão da guerra fiscal muitas vezes, né? Então, eu não sei se resolveria o problema. Eu gosto do ICMS do jeito que ele é, eu acredito na questão da não cumulatividade funcionando, né? Mas é claro, tudo baseado em algumas premissas da forma como você pensa o ICMS. O ICMS, aparentemente, ele é complexo porque, na verdade, ele não é um ICMS. São vários ICMS dentro da sigla ICMS. Cada um com uma materialidade tributária muito própria. E materialidade tributária é verbo e complemento, são ações. Então, o genérico é o realizar a operação relativa à circulação de mercadoria, que todo mundo acha que é compra e venda, e não é só compra e venda. É realizar a operação relativa à circulação de mercadoria do jeito que você entender que é a operação, que é a circulação, que é a mercadoria, que tem várias vertentes. Mas tem ICMS sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ICMS sobre prestação de serviço de comunicação, e comunicação no sentido técnico não bate com comunicação no sentido jurídico, são duas coisas diferentes. Aí você fala streaming, Netflix, cobra, não cobra, ISS, ICMS, tem uma forma de pensar. Tem ICMS do default, diferencial de alíquota, né? Quando você adquire um produto para o seu uso e consumo, que não vai ter uma saída tributada numa operação interestadual, isso por contribuinte ou não contribuinte hoje, né, depois da emenda constitucional aqui pelo Estado adquirente. Então, o que acontece? Como é que eu consigo ver? E eu trabalho com o ICMS assim, e o IBET me ajudou muito. Na verdade, eu detestava direito tributário. Eu detestava direito tributário na faculdade. Na faculdade, eu fiz uma boa faculdade, mas só ficava no fato gerador. E nós temos um problema nos cursos de graduação. Muitas vezes se dá uma maior importância no curso de direito para civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo e tributário se der tempo. Difícil o curso de graduação que cumpre rigorosamente por inteiro o programa de direito tributário. Eu fiz USP e digo para você que é difícil, né? Aí eu fiquei um pouco desanimado com direito tributário, né? E gostei muito quando eu fui fazer a especialização. E a especialização de IBET, e aí já terminando essa, né, para você passar para a próxima, senão eu vou falando direto, ela faz com que você
pense de forma conceitual. Então, o que acontece? Eu julgo o processo. Né? Numa conversa antes, aqui eu estava falando para ele, algumas coisas aqui que você me mostrou, eu não vou saber de cor, né? Porque eu não conheço a legislação assim, não é assim que, não dá para trabalhar assim. São, como você falou, é um mundo de leis complementares, lei complementar ou leis complementares, são convênios, lei ordinária, leis ordinárias também tratando da matéria, temos portarias, decretos, instruções, comunicados. Então, é um mundo de legislação. Como é que se trabalha com o ICMS e como é que se trabalha com uma espécie tributária? Você tem que isolar, no nosso caso, o tipo de ICMS, raciocinar como é que ele pensa em termos constitucionais, e aí você consegue, olhando a legislação infra, fazer até uma crítica sobre a legislação em face da Constituição. Se fizer desse jeito, voltando à sua pergunta, ele fica extremamente técnico, ele funciona, e aí dá para trabalhar mesmo na parte estadual. O problema é que eu vejo que ele é uma teia que foi feita com base constitucional. Aí vem um Estado e altera alguma coisinha e não sabe o reflexo. Então esse é um problema, é mexer na teia, porque aí mexe em tudo. Mas eu não sei se IVA seria diferente, né? Não sei se o comportamento em face de qualquer espécie seria diferente. É isso. Muito bem. Agora, o senhor não acha que a atual configuração do ICMS é um dos motivos para a chamada guerra fiscal? E eu queria que o senhor explicasse exatamente, ainda que sucinta, de maneira sucinta, pois não. O que seria a guerra fiscal e como é que nós podemos analisá-la sob a perspectiva da autonomia dos estados, que também é um pilar do Pacto Federativo? Claro. O problema da guerra fiscal são a concessão de incentivos para poder atrair empresas para o seu território. Né? A regra do jogo dos incentivos fiscais, já que a gente está numa federação, é de que você só possa conceder determinados incentivos, né? Conceder isenção, redução de base de cálculo, parcelamento, o que é mais comum, plus de crédito, né? Então crédito otorgado, crédito presumido, se os outros estados deixarem em face da Lei Complementar 24/75, cujo procedimento criado em 75 é o seguinte: precisa o Estado, o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, lá em Brasília, onde estão representados todos os executivos fazendários estaduais do país, Distrito Federal e um representante do Ministério da Fazenda. Aí vai lá o Estado do Pará e fala assim: olha, eu quero dar 2% de plus de crédito. Plus de crédito, aí falaram lá no tribunal, inclusive, plus a mais. Então, um plus a mais de crédito para essa situação numa operação interestadual, por exemplo, com São Paulo. Vocês deixam? O que acontece? Precisa da anuência unânime dos presentes. Precisa que todo mundo concorde. Quem é que não vai concordar? Os estados que ficam com o receio de que, em face do plus de crédito para bater dos seus débitos aqui no Pará, esse plus faça com que as empresas saiam de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná e venham aqui para o Pará. Então, como a questão do interesse público é uma coisa complicada, porque tem várias vertentes de significação do que seria interesse público, né? E até que você entenda que interesse público não é interesse puramente fazendário, arrecadatório, mas é interesse da própria sociedade, é muito difícil, eu vejo no país, né, e que é o que acontece, de que os próprios governantes tenham esse conceito de interesse público como sociedade em termos nacionais. Ele pode ter em termos de sociedade do seu território. Então o que acontece? Puxa um cobertor aqui para o seu território, mas descobre o pé do outro estado. E o pessoal não está dando bola. E não consegue entender que nós estamos no país, né? Nós não vivemos isolados. Não somos só um conglomerado de estados. Nós somos uma união também, né? Então o primeiro problema que eu vejo no incentivo fiscal é o problema da postura dos estados em face dessa situação. Segundo problema, é uma lei complementar de 1975. Então, olha só, a Constituição de 88 e 75. 75 era uma outra realidade. Eu tenho a impressão que a lei complementar de 75, nessa outra realidade, era diferente. Chegava lá o representante do Ministério da Fazenda e falava o seguinte: ó, Pará vai dar vai dar 2% de crédito aí. Vocês deixam? O pessoal, claro, deixa, à vontade. 75, claro, quem é que vai falar contra?
Hoje não, né? Hoje a postura é diferente. Então, há uma crítica que se faz, uma das críticas que se faz, essa questão da unanimidade como necessária. Então, existem aqueles que defendem que não deva ser unanimidade, deva ser maioria, e que a maioria do CONFAS, dando anuência, podia fazer convênio e Pará poderia dar seus 2% de crédito. Muitos estados resistem a isso, normalmente os estados que têm receio de que vão perder a arrecadação porque as empresas vão sair de lá. Porque, é claro, se você dá uma vantagem, é lei da oferta e da procura. Né? Dá uma vantagem tributária, a empresa pode sair de lá e vir para cá e para outro local. Então, eu vejo o primeiro problema. O segundo problema e uma crítica que se faz, fala, mas puxa vida, mas não passa pelo legislativo, né? Não tem uma base legal. 2 pontos de vista. Tem base legal, que é a Lei Complementar 2475, colocando o procedimento. Então, o procedimento é esse. Teve anuência, faça convênio, a internalização do convênio é via decreto do Executivo, não passa pelo Legislativo Estadual e começa o próprio Estado a atender às disposições do convênio, que o convênio colocou. E os outros que falam, não, esse tipo de decisão, inclusive concessão de isenção, está na Constituição que tem que ser por lei. Cadê a lei estadual que concede isenção? Porque já que eu posso tributar, que é por lei ordinária, eu tenho que ter uma lei ordinária também isentando. E não tem isso, tem uma lei complementar 2475 só falando do procedimento para poder fazer convênio. Então existem ainda esses problemas. É claro, é uma lei de 75, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que essa lei teria sido recepcionada, o artigo 34, parágrafo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, ele fala que enquanto não existir lei complementar tratando de ICMS, que se façam convênios. Tem lei complementar, 87/96, mas ela não trata da concessão de incentivos fiscais. Portanto, ficou a convênio com lei complementar 2475. Mas você recepcionar um veículo normativo, como o de 75 na Constituição de 88, pode ser que você não recepcione ele por inteiro, porque pode haver alguns artigos ali que você faça uma construção normativa que choque, né, vá de encontro às normas constitucionais. E essa é uma discussão que nós temos o tempo todo. Inclusive, acho que a próxima sequência seria a possibilidade dos estados retalharem essa situação, que eu acho que você acabou perguntando ali no final, falando, ou está aí no meio da sua pergunta que você falou. Isso aqui, pessoal, a gente deu uma combinada antes, eu estou tentando me adequar com a situação. Mas eu ia perguntar exatamente se o senhor não achava muito arbitrária esta forma, né, de os estados se comportarem, porque basta colocar um problema ali para toda a ideia do incentivo ir por água abaixo. É a regra do jogo, por enquanto, né? Norma válida, vigente e eficaz, não retirada do ordenamento por quem de direito, que é o Supremo. É o legislador que vai ter que... Olha só, o que o legislador tem que fazer? Ele não tem que sentir os anseios da sociedade para supostamente, através do mecanismo do direito, dar a possibilidade do convívio em sociedade? Pois então tem que escolher outro, se for esse caso, né? Mas é um problema, sim. A unanimidade eu vejo como problema. O legislador viu os anseios da sociedade, principalmente dos estados, e elevou a categoria constitucional à substituição tributária e o chamado diferencial de alíquota. O professor Geraldo Ataliba, à época da promulgação da emenda da substituição tributária, teceu muitas críticas porque ele não aceitava, sob hipótese alguma, a ideia de contribuinte ter que pagar por algo que ainda não aconteceu. Hoje, o senhor fazendo uma análise da substituição tributária e desse DIFAL, que é um pouco mais recente, o senhor acha que são institutos que nos trouxeram soluções ou ainda mais problemas? Eles não vieram para aumentar a carga tributária. Eles não foram criados para isso. Eles foram criados para você fazer uma arrecadação mais barata e com maior eficiência. Então, por exemplo, vamos falar de um gênero de primeira necessidade, cerveja. Certo? Gênero de primeira necessidade. Devia estar na cesta básica. Né? O que é mais fácil e o que é até mais fácil até para o contribuinte em termos de obrigações fiscais e o que é mais fácil para o Estado, mais barato em termos de fiscalização? Você fazer uma cobrança, isso na indústria, nos distribuidores ou nos 1.000 e tantos, 2.000 e tantos barzinhos do Zé?
em todos eles fazendo o mecanismo de débito e crédito. Então a ideia foi o seguinte, não, nós vamos fazer assim. A indústria, um dos tipos de substituição tributária, você sabe que existem 3, né? Substituição tributária para frente, o diferimento que seria para trás e tem a concomitante. Já ouviu falar da concomitante? Concomitante é quando, por exemplo, prestação de serviço de transporte, né, em que você contrata uma transportadora para fazer o seu transporte de forma original. Então você é prestador e tomador de serviço. Então ali você pode fazer uma substituição tributária concomitante. Então vamos para essa cerveja que é a substituição tributária para frente. A ideia foi o seguinte, olha, a indústria de cerveja, quando sair a cerveja, paga pela operação própria. E vamos fazer, aí que começam a ter as questõezinhas levantadas por você, né? Muito bem levantadas, aliás. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, e o problema é quem é que vai fazer essa pesquisa, do possível preço lá no final da cadeia, porque nós vamos fazer o cálculo lá da saída final presumida, não é real, evidentemente, presumida, ainda não aconteceu no mundo social, mas nós vamos considerar como fato acontecido aqui, fato resultante de uma presunção, e presunção sempre tem que ter base legal, isso não é achismo, né? Presunção. O valor final lá, o tirou da operação própria e calculamos a substituição tributária que vai ser retida antecipadamente aqui pelo nosso industrial. E as saídas, posteriores saídas, tanto dos distribuidores, como dos varejistas, dos barzinhos lá do Zé, não precisa destacar ICMS. Claro, emita a nota fiscal, porque o direito não é gente, não tem olho, não tem boca, não tem nariz. Se você não falar na linguagem dele com nota fiscal, ele não vai saber o que está acontecendo. E aí está resolvido o problema, fica mais fácil para todo mundo. Ela foi criada com esse intuito não é aumentar a carga tributária, mas é uma forma diferente de regime de apuração, né? Inclusive sem crédito, na hora que entra lá no distribuidor e no varejista. Problema, a Constituição, quando foi criado, pretendeu-se constitucionalizar isso, 150 parágrafo 7º da Constituição. E aí o que falaram? Olha, tem um problema, acontece que quando não realizar o fato gerador lá, e aí que vem o problema da inconstitucionalidade, toda essa discussão, quando não realizar o fato gerador, aí vai ter uma devolução imediata e preferencial para aquele que arcou economicamente com o tributo. Então você sabe que ICMS tem a característica de quem arca com a carga tributária total da cadeia é o último da cadeia. Se o último da cadeia, o barzinho do Zé, não der saída de cerveja, o que acontece? Como o ICMS é base de cálculo por dentro, ele acabou arcando economicamente, já que ele não conseguiu dar saída da cerveja, com toda a tributação da cadeia. E que a parte da tributação da cadeia que foi de recolhimento antecipado, fazendo a previsão de que ia sair e não saiu, ele tem direito à restituição. Mas aí surgem os problemas. Esta presunção é feita por quem? Feita ou pelo Estado, ou por contribuintes do ramo de atividade, né? Daquela atividade, por exemplo, de bebidas, né? Ou pelos dois, ou às vezes com a anuência do Estado. E por quê? Porque você pode fazer a presunção e o valor lá sair a maior ou sair a menor. E aí todo o problema que teve, eu acho que a professora Geralda Taliba, claro, né, o grande do ICM, aliás, tudo que tiver do professor Geraldo Taliba, todo mundo tem que ler. Né? Achou o texto, é valiosíssimo. Fez a crítica da questão de que como é que eu posso criar uma relação jurídica tributária em face de um fato que fato não é, porque não aconteceu. Já que fato é passado, como é que eu posso falar de fato futuro? A gente tem uma ideia diferente, fala o seguinte, o evento social é futuro, mas a presunção dele é passado. Presumir que vai acontecer. Então a presunção dele é fato, e não o próprio fato. Essa é uma saída inteligente. Uma vez falei isso para o professor Paulo, ele falou, muito inteligente, mas não falou se estava certo ou não. Mas é um pensamento. O problema é quando esse valor ele é pensado a maior e lá sai a menor. Como na Constituição Federal você estava dizendo que quando não ocorre fato gerador, aqui os estados ocorreu. Se ocorreu, não tem que devolver. A legislação dos estados, fazendo a previsão como o meu estado, no artigo 66 da nossa lei, 6374/89, fazendo a previsão que tinha que devolver, né? E os estados entrando com ação direta de inconstitucionalidade para não devolver. O Supremo recentemente, né, um tempinho já atrás, a coisa anda tão rápida, né, mas é recente,
ele determinou que mesmo quando saísse a menor, então recolheu antecipadamente a maior, e sai lá a menor da ponta, que faça a restituição. Né? Essa aqui é a previsão. Eu acho muito interessante, porque nós já tínhamos pensado, né, isso em estudos acadêmicos, né, lá no doutorado lá da PUC, da seguinte: fato gerador é como se fosse um objeto. Né? E ele tem várias facetas. A faceta qualitativa dele é o verbo e complemento. Realizar operação, prestar serviço. Eu tenho uma faceta temporal, quando que isso acontecendo é importante, é relevante. Uma faceta espacial, onde é relevante. E tem uma faceta quantitativa. Então, falar em base de cálculo é falar numa faceta de fato gerador. E se a base de cálculo da saída lá no final foi menor, então aquele fato gerador não ocorreu, aquele previsto anteriormente. Se é isso, já tinha direito à restituição muito antes do Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo, para poder responder a sua pergunta, a ideia da substituição eu acho bárbara. Diferimento, produtor rural, não tem que ficar se preocupando com o mecanismo de débito-crédito. Quem vai se preocupar é a indústria aqui, né? O curtume, o abatedor, é ele que vai se preocupar. Né? A indústria de bolsa, deixa, né, o couro todo vem, tudo com diferimento. O problema está na regulação do sistema. Né? E essa regulação do sistema, novamente, interesse público. Né? Você pode não acreditar, eu coordenei, o pessoal às vezes não acredita, né? Eu sou fiscal de rendas e coordenei durante 12 anos o ensino do direito tributário na Escola Fazendária, com muita honra. O início das aulas na Escola Fazendária do Estado de São Paulo era o seguinte: temos consciência que o interesse público e o interesse fazendário, infelizmente, no país não são coincidentes. E a nossa luta é para que sejam coincidentes. Que interesse público é interesse da sociedade. Então eu, como juiz do TIT, quando eu verifico que o contribuinte tem razão, eu tenho o dever de falar que ele tem razão. Né? E quando ele não tem, também tenho o dever de falar que ele não tem razão. Nesse intuito, o ajuste da substituição tributária, se não veio com esse pensamento em face desse argumento de que não ocorre fato gerador, acabou vindo pelo judiciário. Mas ele não é feito para aumentar a carga tributária. Professor Argos, vai lá. Para que o contribuinte tenha direito ao crédito de ICMS, não basta que ele comprove que ele realizou uma operação jurídica de circulação de mercadorias. Eu pergunto isso sob a perspectiva do problema que nos é causado pela chamada inidoneidade das notas fiscais. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o assunto. Não tão rapidamente, mas a partir da sua experiência como julgador e da sua experiência como pensador do direito tributário. Pois é, você sabe que eu tenho até um pensamento um pouco diferente do que está sendo jurisprudência, tanto do STJ como do TIT, em algumas situações. Mas é assim. Mecanismo débito-crédito. Você sabe que o ICMS ele não é sobre valor agregado. Ele é um tributo não cumulativo. Sendo não cumulativo, o que acontece? Realizar a operação é sempre relacionado a fato gerador. Quando entra alguma coisa, eu não posso falar que é operação. Você pode dar uma olhada no ordenamento, o ordenamento está sempre relacionando a operação, a prestação, com o débito, com o montante devido. Portanto, é só o momento da saída, momento da prestação efetiva, ou de onde o ordenamento determine. Né? Ou aquisição, às vezes ICMS sobre adquirir também. A não cumulatividade permite que dos meus... Eu sei que fica meio ridículo, meu filho fica chateado, mas fica assim. Mecanismo de débito, quando sai uma mercadoria, de forma genérica, né? E aí sai mercadoria, bem imóvel, sujeito à mercancia, com todos os problemas hoje, porque nós temos mercadorias digitais ou não mercadorias digitais, que é uma outra discussão também. E eu tenho direito, eu contribuinte, que se isso aqui é tratado, esse produto é tratado como mercadoria, bem imóvel sujeito à mercancia, eu tenho direito de lançar a crédito, que é um bônus, igual ao montante que foi exigido daquele que deu saída do meu fornecedor. Pensa bem, fornecedor, eu aqui e vou dar saída para você. Então, quando vem aquele produto que para aquela pessoa, para o meu fornecedor, está a mercadoria, se o tratamento que eu vou dar para ele é de permanecer com mercadoria porque vai ter uma saída tributada, aí eu tenho direito a lançar a crédito. Chama-se crédito sobre a visão do critério físico.
Você fala, mas dá para brigar com isso? Não dá, você vai perder no judiciário, no administrativo também, porque isso aqui não é piscofins, que tudo dá direito a crédito. Só dá direito a crédito Geraldo Taliba. A raiz da não cumulatividade não é uma concessão indiscriminada de crédito, mas é a possibilidade de compensação, que você não pode criar obstáculo, ou seja, dos meus débitos eu abato os meus créditos e recolho em dinheiro somente aquilo que sobra. Às vezes tem mais crédito do que débito, tem saldo credor, passa o período seguinte. Então a não cumulatividade ela permite que a cadeia, a cada momento, reconheça a exigência de tributos de momentos anteriores. Pronto. Acontece o seguinte, que para nós, o direito, ele é uma construção intelectual vertida numa linguagem. A linguagem jurídica, se alguma coisa, então deve ser outra. Então, a regularidade de escrituração é essencial para que o direito entenda que é uma situação regular. Olha só que interessante. A Constituição Federal, no seu princípio da não cumulatividade para nós, né, advogados, para os juízes e mecanismo dos contadores de não cumulatividade, ela diz que você tem direito a crédito de montante cobrado na operação anterior. Bom, cobrado na operação anterior é regularmente exigido na operação anterior. E ela fala assim, você não tem direito em duas situações. Quando você existe isenção ou não incidência na cadeia. Porque aí tem que ter uma explicação. Olha que interessante. Então, se na cadeia, quer ver? Vou mostrar até com um exemplinho aqui, fica mais fácil. Sai daqui, uma empresa, né, ou estabelecimento já que você quiser, vem para cá e daqui para essa outra aqui, terceira. E depois sai de você. Tudo bem? Então são 3. 1, 2, 3. Dá para pegar isso aí? Tá? 1, 2, 3. Quando sai daqui e realiza o fato gerador, o olhar dele para aquele montante que eu destaco na nota fiscal chama-se montante devido e lança-se a débito na sua escrita fiscal. Vai a mercadoria, vai a nota fiscal e entra aqui. Quando entra aqui, não vou botar a mão na sua água, certo? Fica à vontade. Quando entra aqui, se eu não botar o dedo aqui, depois você bebe, vai ficar esquisito. Quando entra aqui no seu estabelecimento, o olhar dele, desse aqui, para aquela nota fiscal, cujo montante, esse aqui fala que é montante devido, ele fala que é cobrado na operação anterior. E você viu que dependeu do quê? Num documento fiscal para mostrar isso. Quando sai, montante devido. Não cumulatividade desse montante devido, ele lança a crédito e abate o montante cobrado na operação anterior. É claro que não é mercadoria. Pode até ser de forma excepcional para a Lei Complementar 87/96, mas é uma grande bolsa de débito, uma grande bolsa de crédito, e aí se faz o ajuste, a compensação lá no final do mês, se for o caso. A Constituição Federal fala o seguinte, se aqui, nessa partezinha, tiver isenção ou não incidência, vai ter o seguinte, você não tem direito a crédito, você que está saindo aqui não tem direito a crédito, e você também não. O problema é o que é não incidência. Para saber o que é não incidência, eu tenho que saber o que é incidência. Aí entra os problemas das faculdades. Porque como é que nós aprendemos tradicionalmente na faculdade? Por exemplo, hoje à noite, depois da palestra, possivelmente eu vá tomar uma cerveja. Eu estou tomando cerveja, o contribuinte está fornecendo esse néctar dos deuses para mim, eu estou bebendo. Aí o contribuinte olha para o ordenamento e fala assim, estou ferrado. Por quê? Porque fornecer alimentos e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares é fato gerador de ICMS. Acontece o seguinte, que o direito só vai saber que eu fui encher a cara, se teve esse fornecimento, se esse contribuinte ele emitir nota fiscal, escriturar nos seus livros, fizer a apuração, esquecendo a subvenção tributária de cerveja, fizer a sua declaração numa guia. Porque se ele não fizer isso, o direito não vai saber. Na faculdade de Direito, tradicionalmente, fala que a incidência é automática. Né? Tem a lei, você enchendo a cara, a norma incide, cria uma obrigação tributária, assim, totalmente abstrato, não individualizado. Eu não sei o que aconteceu, quando aconteceu, nem onde aconteceu, não sei quem deve, para quem e nem quanto, mas que existe uma obrigação tributária, existe, e depois, pelo CTN, faz a constituição do crédito tributário. A visão do professor Paulo de Barros Carvalho é diferente. Né? Ele falou, não, direito não é gente. Direito, né, que é a linha do IBET, né? Direito não é gente. Como é que o direito vai saber que você está bebendo? Então precisa contar para o direito.
Quando você conta na linguagem própria do direito, que são os documentos e os livros fiscais, o que acontece? Na lei está assim, quem fornecer alimento deve pagar. Você, nos documentos fiscais, fala, eu forneci. Então, na verdade, a lei fala de momento futuro possível e você fala de alguma coisa no passado. Na lei nós temos hipóteses. O contar o passado é fato. Fato não é o que acontece. Fato é o que alguém conta que acontece. Esse fato existe uma coincidência verbal no verbo fornecer no futuro aqui e o verbo fornecer no passado no nosso amigo contribuinte no seu lançamento por homologação. Esta coincidência que a gente chama de subsunção de fato, a norma nós aprendemos assim, só quando existe essa coincidência tem incidência. Então, incidência jurídica depende de coincidência de linguagem. Por isso que a nossa linha é direito como linguagem. Se não tem coincidência, não tem incidência. Carlos, o que tem a ver isso com inidôneo? Acontece que se a documentação aqui for inidônea, ele, quando conta, ele conta num documento que foi entendido que é um documento que conta uma história mentirosa. Que história mentirosa? De lá não saiu, apesar da nota fiscal estar dizendo que foi, ou se saiu, saiu em situação irregular. Tem o problema da declaração que eu já falo, né? Então, o que o ordenamento prescreve, o que a fiscalização faz, o que o Estado faz? Fala, olha, se é um documento inidôneo, mentiroso, eu vou desclassificar esse documento. Quer dizer, juridicamente é como se não tivesse documento. Se não tem documento, não dá para fazer coincidência. Coincidência precisa de 2 pontos. Algo a coincidir com o outro. Se juridicamente desclassifica, não tem coincidência. Se não tem coincidência, não tem incidência. Se não tem incidência, o que a Constituição diz? Você não tem direito a crédito. Então, se você adquire metade dos autos de infração do país, tá? Se você adquire com documentação inidônea desclassificada, não teve incidência, a Constituição, salvo disposição da legislação em contrária, não tem direito a crédito. Problema. Mas eu não sei disso. Eu fiz a consulta ao banco de dados do meu fornecedor à época das operações e estava dizendo ativo. A Fazenda estava dizendo que estava ativo. Aliás, nota fiscal eletrônica se saiu, é porque estava em situação de ativo. A Fazenda não, mas a declaração de inidoneidade, ela só declara uma situação jurídica anterior de inidoneidade. STJ não acreditou nisso. Falou, não, o negócio é o seguinte, não tem efeito retroativo ex tunc. É da data da publicidade para frente, do chamado relatório de apuração de inidoneidade do seu fornecedor. Estou sendo claro nisso? Sim. Tudo bem? Tá, tudo bem. A Fazenda dizendo que tem vários problemas aí, né? Você fala, eu paguei e tal. Aí veio uma situação de Minas Gerais em que a empresa funcionava regularmente. Durante um tempo ela continuou funcionando de fato e depois de forma irregular em termos fiscais e depois ela voltou a ficar regular. Nesse período em que ela funcionava de fato, não paralisou nada, e que ela, de forma irregular em termos fiscais, também funcionava, nesse período as notas fiscais emitidas consideradas inidôneas. STJ, recurso repetitivo, falou, não, seguinte, se atender aos requisitos que eu colocar aqui, esse contribuinte que recebeu estava de boa fé. Estava de boa fé, não lavre o auto ou cancele o auto de infração. E quais são os requisitos? Primeiro, a declaração chamada de inidoneidade, relatório de apuração de inidoneidade, feito para constatar a inidoneidade, foi feita posterior à emissão das notas. Primeiro requisito. Segundo requisito, houve pagamento para o suposto emitente das notas fiscais. Terceiro requisito, aquele que adquiriu, ele demonstrou que ele não foi negligente, buscou a situação fiscal do seu fornecedor com o Sintegra, o Banco de Sintegra, que também fala Sintegra, né? Sim. Sintegra também, né? O Banco de Dados da Fazenda. E quarto requisito, vamos comprovar que ele fez o pagamento, que bate com o valor das notas fiscais através de demonstrativo e que tenha sido feito ao suposto emissor da nota. É o chamado kit boa-fé, né? Nós criamos um nome, kit boa-fé. Fez isso, cancela. O que está acontecendo hoje? Os estados, uma boa parte dos estados aceitou isso, até porque é recurso repetitivo, né? E foi considerado como uma linguagem prescritiva, que atinge também o administrativo. O Tribunal de Impostos e Taxas, na presença disso, coloca boa-fé e cancela auto. A Fazenda lavra, entendendo que seria o artigo 136 do CTN, a responsabilidade é objetiva, independente da intenção do agente.
Eu tenho um posicionamento diferente. Você perguntou para mim, eu tenho um posicionamento completamente diferente. Quando teve a sessão temática para a gente resolver isso, eu pensei o seguinte: em São Paulo nós lavramos o auto de infração e o que nós cobramos? Você escriturou de forma indevida o crédito? Você fez o que não deveria fazer? Mesmo com todas essas questões de eu não sabia, mas de forma objetiva, então você foi penalizado, sanção. E São Paulo fala o seguinte: ó, fica com crédito na sua escrita, não precisa devolver não. Você me devolve em dinheiro e cobra em dinheiro. Esse crédito não é tributo, porque não é saída, é entrada. É um montante em dinheiro igualzinho àquilo que você escriturou na entrada. O meu entendimento é o seguinte: tem uma visão de responsabilidade objetiva, mas tem uma visão de responsabilidade subjetiva do 136. Né? A responsabilidade pelas infrações independe da intenção, mas não independe de culpa. Depende de culpa, tem que ser provada pelo fisco. Se eu comprovei que eu olhei o Sintegra, se eu cumpri o kit boa-fé, então eu não tenho que ser responsabilizado, e aqui não é tipo contribuinte responsável, ele é direto, porque é penalização, responsabilizado pela infração que eu cometi, sem saber. Então me retire a multa, e eu retirava a multa. E a porção de crédito? Cara, desculpa, a porção de crédito é o seguinte: você não pode ficar com aquilo que não é teu. Na verdade, pela Constituição Federal, documento inidôneo, não incidência. Não incidência não tem direito a crédito. Por quê? Porque senão uma fraude bem arquitetada entre os dois, mesmo que você não esteja em conluio, bem arquitetada por quem vende nota fiscal, ela joga dinheiro público pro ralo. E crédito não é penalização. Então a sua pergunta é: o que os estados fazem? Cobrança do crédito em dinheiro, como São Paulo faz, não é uma penalização, senão seria duas penalizações. É não deixar você ficar com aquilo que não é teu. Você não tem direito a crédito. Eu acho que seria melhor fazer como Goiás faz: manda estornar. Né? Manda estornar. Mas aí é uma questão de legislação e tem um outro problema a se resolver. Mas a penalização que você não devia pegar, então fica meio a meio. Essa minha decisão não prevaleceu, mas eu sou um cara insistente. Enquanto eu estiver ainda na ativa, eu tenho ainda mais um ano até aposentar, eu vou persistir porque eu entendo que isso é o correto. Eu não concordo com o STJ, que manda cancelar tudo, porque, não estou falando do STJ, mas é uma convalidação de fraude, daquela bem arquitetada. Né? E não concordo também com cobrar tudo nessa situação. É mais ou menos isso, mas tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para outro momento. Professor Argos, eu não botei a mão na sua área. Tudo bem. Eu, infelizmente, eu vou precisar terminar porque nosso tempo é muito curto. Tá sim, muito eu tenho bom outro o papo, compromisso. só estou falando, né? Tá excelente, mas em virtude de outro compromisso já subido anteriormente, o senhor vai falar ainda sobre ICMS em outro evento. Eu quero agradecer a sua participação, sua gentileza. Eu não posso deixar de expressar o meu agradecimento ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, que gentilmente nos cedeu o professor Argos para falar um pouco conosco sobre este importante tributo que é o ICMS. Muito obrigado ao doutor Fernando, muito obrigado ao doutor Eduardo Brasil. Professor Argos, mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube. Conto com a participação das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.